Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Te dou meu fé, cruz assim. Me seguirá, Senhor. Quero compartilhar com você que a minha filha fez a prova da OAB. Ela termina a faculdade agora no final do ano. E a prova agora é feita antes, porque muita gente leva muito tempo para passar, né? Ela passou. Dessa? Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Jesus. Mais umazinha só para entrar no clima. Esse que vem nos abraçando, esse que vem nos constrangendo com o olhar, ele não sabe. Temos bastante para agradecer. Oi? Nós temos bastante para agradecer. Glória a Deus. Olha, ele disse. Esse que vem nos constrangendo com o olhar, que é tão sábio. Jesus, aleluia. Deus, Espírito. É verdade, você. Nossos olhos se abrem, Senhor. Aleluia. Aleluia. Perfumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Glórias a ti, Jesus. Glorioso é teu santo nome, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Sabe que o esperamos e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos
Oh, Jesus, aleluia. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao soprar tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluia, Jesus, aleluia. Nós arrumamos a casa, perfumando o céu toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumando o céu toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de oração. Tome um lugar de oração. Aleluia. Jesus. Amém. Amém. Acho que Jesus. dois louvores assim, que remetem à bondade de Deus, remetem ao partir do pão, a partir dele mesmo, né, e a obra redentora, né? E sendo ele próprio que nos abre a mente, que nos abre os olhos, que nos abre o coração, né? Então, acho que é um bom começo para a gente começar a refletir. Sim. Como é que é o nome do irmão? Carlos. O senhor pode abrir para nós em oração, por favor? Sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, Espírito Santo, que o Senhor se manifesta aqui nesse dia, nesse momento, entre os teus filhos, Pai, que aqui estamos, Senhor, para te adorar, para te engrandecer, porque tu és o único merecedor de honras e de glórias, Pai. Te agradeço, Jesus, pelo dia que o Senhor me concedeu, e a cada um dos teus filhos que aqui estão também, Jesus, que o Senhor concedeu o ar que respiramos, o Senhor concedeu, Senhor, livramentos para quem já andou bastante nesse dia nas estradas, Jesus, em qualquer lugar, que o Senhor acampa anjos, Senhor, cada um de nós a cada dia, Senhor, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos reveste, Pai, Senhor, com as tuas armaduras, Jesus querido, que o Senhor venha, Senhor, a receber, Pai, o louvor que foi tocado aqui agora, Senhor, recebe toda a adoração e a palavra que será ministrada, Senhor, que entre nos nossos corações e fique gravado ali na tábua do nosso coração, Senhor, para que não viemos, Senhor, pecar contra Ti. Senhor, eu te agradeço e te entregamos nas Tuas mãos a cada um de nós aqui nesse momento, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Ti, Obrigado, Jesus. irmão Carlos. É isso aí, então eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia para nós fazer uma pequena leitura. E eu creio que para alguns nós vamos relembrar o Evangelho em si e reafirmar e reanalisar. E creio que talvez de uma forma um pouquinho diferente do habitual, mas que basicamente seria o Evangelho, seria a boa notícia
do que recebemos em Cristo. Então, Efésios capítulo 2 é um texto muito conhecido no nosso meio evangélico, meio cristão, do versículo 1 a 10. Efésios 2? 2, de 1 a 10. Amém. Alguém pode fazer a leitura para nós? Posso? Pode. Amém. Ele vos deu a vida estando vos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua grandeza, de sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para andássemos nelas. Amém. Obrigado, irmão Edson. Então, o apóstolo Paulo é fantástico. Essa carta aos Efésios é fantástica. Eu não canso de ler e reler ela. Capítulo 1, ele vem trazendo para nós o contexto de que somos, de tudo o que somos e temos em Cristo. Somos abençoados com toda sorte e riqueza nas regiões celestiais, pela obra redentora dele, pelo sangue dele, segundo a vontade de Deus e a boa vontade de Deus, porque tem que ter boa vontade para fazer o que ele fez. Nós temos a posição agora de filhos por adoção, isso sendo predestinados em Cristo a sermos abençoados com toda sorte e riqueza celestial, a sermos adotados em Cristo, a sermos co-herdeiros em Cristo. Nós temos um pagamento pelo sangue de Cristo, que é o quê? É a remissão dos pecados, e temos um resgate, que é a redenção que temos em Cristo Jesus. Olha só, então, nós estávamos cativos num cativeiro, e esse é o termo para alguém que foi resgatado de um sequestro, na qual ele se encontrava preso num cativeiro, por exemplo, e assim era a condição de um escravo. Ele é pago um resgate, remissão de pecados. E esse resgate serve para quê? Para uma libertação, que é o quê? É a redenção, que é isso, é a libertação mediante um pagamento de um valor. Isso é muito interessante a gente compreender. Nisso, nós somos trazidos para a família de Deus, porque muitas vezes pode ser que nós somos resgatados de um cativeiro e colocados num outro, vamos dizer assim, antes nós éramos escravos do pecado e colocados num outro cativeiro para trabalhar para outro senhor. Não. Deus nos tirou de um cativeiro de escravidão e é o que ele vai, é o contexto que ele vai trazer aqui no capítulo 2. Ele vai trazer nós de um cativeiro de escravidão para quê? Para nos colocar agora numa posição de filhos por adoção.
E isso tudo nós somos feitos quando? Quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Qual que é a palavra da verdade e o evangelho da salvação? Que Cristo morreu na cruz, derramou seu preciosíssimo sangue para que todo o que crê seja salvo e não pereça. Olha só. E assim, então, foi cunhada a moeda para pagamento da nossa libertação do cativeiro. E todo aquele que assume isso como verdade para a sua vida, crê, ele é liberto dessa condição. E ele agora é selado com o Santo Espírito da promessa. Versículos 13 e 14 do primeiro capítulo. Esse selo do Espírito Santo, agora, ele é uma garantia, ele é um penhor para o dia do resgate. Mas qual seria esse dia do resgate? Muitas vezes nós levamos esse dia do resgate lá para frente. Lá para o dia da nossa morte, que nós vamos se encontrar com Jesus diretamente, ou para o dia do arrebatamento. Mas esse dia do resgate, ele pode ser hoje já. Quando? Quando o quê? Quando o pecado bate a porta e eu acabo não fazendo o pecado. Escolhendo seguir o quê? Ser impulsionado pelo quê? Por esse Espírito na qual agora habita dentro de mim. Isso é muito interessante. E o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo 1, ele pede para que sejam iluminados os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender, conhecer profundamente. E por que iluminados os olhos do coração? Porque o nosso coração, ou o nosso entendimento, a nossa mente, aquilo que nós compreendemos, o conhecimento que chega até nós, muitas vezes ele é pessimamente interpretado. Por quê? Porque muitas vezes ele é interpretado, então o conhecimento de Deus chega até nós, e muitas vezes ele é interpretado de maneira errônea por causa do quê? Porque ele está baseado no que é treva. Ele está baseado no que é nossa carência. O que nós precisamos, o que nós necessitamos, que é o básico. Olha só. E isso dificulta o entendimento das coisas de Deus. Sendo que nós somos levados, desde crianças, a viver uma vida baseada nessas carências. E agora, então, eu quero começar a puxar o capítulo 2, para a gente poder compreender as artimanhas de Satanás para nos aprisionar e para nos tirar da presença de Deus, desde o momento que nós nascemos. O versículo 1 do capítulo 2, ele diz assim, ó, ele vos vivificou. Então nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que Cristo morreu na cruz para pagar os meus pecados, e aqui ele também ressuscitou para quê? Para que eu possa ser vivificado. Aqui, ó, começo do versículo 1. Ele vai dizendo assim, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vamos ver como que era essa vida morta. Olha só, é um paradoxo. É uma vida morta. Vamos ver como que era essa morte espiritual. Em que, no outro tempo, andastes. Deixa eu ler no outro aqui, porque senão meu óculos não vai me ajudar. Tem que refazer ele. Nos quais andastes outrora, segundo o quê? O curso do quê? Deste mundo. Então eu olho para tudo desse mundo, e como que eu tenho a tendência de olhar para as coisas desse mundo? Segundo o quê? As minhas carências, as minhas necessidades. Começando pela básica. Eu preciso comer, eu preciso beber. Quando eu digo beber é água, não é outra coisa. Eu preciso vestir, eu preciso ter um abrigo. Eu preciso, querendo ou não, mesmo eu não querendo, eu necessito de relacionamentos. E muitas vezes as minhas carências, baseado nessas necessidades, tendem a fazer o quê? A buscar suprir elas de qualquer maneira. E muitas vezes
vamos dizer assim, naturalmente, movido pelo espírito do mundo, e não o espírito que está em Deus. É isso que nós vamos ver aqui. Segundo o curso deste mundo. Segundo, o curso desse mundo é segundo quem? O príncipe da potestade do ar. O que é um príncipe da potestade do ar? Será que nós sabemos? Muitas vezes nós não acreditamos que existe Satanás. Aqui fala que é um poder, potestade é poder. E aqui príncipe quer dizer que é um poder principal do ar. O que quer dizer isso? Que é um espírito que me movimenta. Então, se eu estou muito sedento por poder, ganância, esse espírito de ganância é uma potestade de um principado que te impulsiona a passar por cima de tudo e de todos para quê? Para atingir o poder. A gente vê isso em vários âmbitos da sociedade. Né? Política nem precisa falar nada. Mas muitas vezes no judiciário, muitas vezes no empresariado, muitas vezes numa instituição estudantil, muitas vezes num grupo de amigos. Olha só, estou trazendo o cunho básico de relacionamento. E movido pela necessidade da ganância, eu acabo desse jeito. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas desobediência de quem? Então, quando eu estou impulsionado pelo espírito da ganância, ou do espírito da avareza, ou do espírito de algum tipo de vício, do adultério, que é o espírito da impureza, ou enfim, eu vou fazer de tudo. E esse de tudo inclui principalmente o quê? A desobediência ao meu Criador. Isso é muito interessante nós prestar atenção nisso. Entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. É bem isso que nós estamos falando. É bem isso aqui agora. Tá. E éramos, por natureza, filho de quem? Da ira, como também os demais. Ponto. Vamos fazer uma analogia aqui. Aqui, então, nós estamos vendo um conceito de morte. Não é verdade? Esse é o conceito de morte espiritual que a Bíblia traz. Quando eu estou só pensando nas coisas, dinheiro, prazer, suprir as minhas necessidades, e por causa disso eu passo por cima de qualquer um, inclusive dos conceitos de Deus. Ah, Jai, mas eu nunca soube de nada de Deus. Sim, nunca me inclinei a buscar, saber, porque sempre chegou no meu ouvido que ele existe. Mas quando que eu busquei saber? Enquanto eu não busquei saber, o que eu fiz? Vivi de maneira pecaminosa e pecaminosa desenfreada. Que me levou onde? Sempre pro buraco. Ah, Jai, mas tem aquele cara lá que trapaceia todo mundo e tem um monte de dinheiro e anda... Pode ter certeza, meu irmão. Em casa ele não tem paz. Ele não tem confiança junto dos amigos. Por quê? Todo mundo que cerca ele desconfia. Então ele não tem paz. Pode ter certeza. Isso não é ter paz. Tu ter segurança no banco, dinheiro é muito bom. Mas muitas vezes, tu vive desconfiando de todo mundo por causa daquilo ali. Tá todo mundo querendo te passar a perna e se aproveitar de ti. É paz? Não é paz, irmão. Então é bom a gente analisar essas coisas. E aqui agora, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou, estando nós mortos no nosso delito e pecado, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Beleza. Conceito de vida. Então, conceito de morte e conceito de vida. O que significa morte, Nunes? Vamos refletir um pouquinho. Morte espiritual? Morte. Qualquer tipo de morte. É o fim? Fim. Ótimo. Irmão Carlos. Morte. Morte é simplesmente viver na imundícia, né? Imundícia. Irmão Pedro. É o fim. Para mim é o fim. Fim. É o fim. Edson. Viver na escuridão, né? Viver na escuridão. Ótimo. Vamos fazer uma pequena analogia.
Deus, nós cremos nesse livro, nós cremos num Deus que levantou Jesus Cristo para pagar o nosso pecado, e é por isso que nós estamos aqui, buscando conhecer um pouquinho mais dele, para tentar agradar a ele o máximo possível, de tão grato que nós somos, porque temos entendido o Evangelho. Amém? Amém. Amém? Eu creio que todos. Amém. Sim. Deus, quando nos criou, é o que a Bíblia diz, que Deus criou o homem. Então Deus é criador. Quando ele nos criou a sua imagem e semelhança. Qual a principal semelhança que o homem tem diante de Deus? Isso é interessante nós compreender. Ele nos fez criador como ele. Quantas criações do homem tem aqui? Xícara. Praticamente tudo. Não é? Tudo tem, mas por que foi criado essas coisas? Por um propósito. Olha só. Isso é muito interessante. Todas as coisas que o homem cria para quê? Para servir ele. Deus nos criou para quê? Para servir ele. Voltemos a nós. Quando criamos. Para a mulherada, a máquina de lavar é top, né? Pensa numa máquina de lavar roupa. Pensa tua mulher sem máquina de lavar roupa. Que contente que ela vai te deixar. E daí a máquina de lavar, ela quebra. Daí tu chama o cara do conserto, pá, e dá aquela remendadinha básica e tal. Vai, ela trabalha, serve mais um bom tempo, quebra de novo. Não é verdade? E tu manda arrumar de novo. Incessantemente, até chega um momento que o cara da oficina lá de máquina, ele vai dizer assim, cara, essa daí não dá mais. Essa não tem mais conserto. Está condenado. Essa está condenada. Essa descansou. Não é? O que vai acontecer com ela? Tu vai fazer o que com ela? Vai descartar. Ela vai ser colocada no lixo. Então, ela foi separada do Criador que estava utilizando ela, porque não foi tu que projetasse ela, mas um ser humano projetou para servir o ser humano. Então, tu como ser humano, ela estava te servindo, e a partir do momento que ela não serviu mais o propósito dela, ela foi separada de ti. Não entendam errado, não quero dizer que Deus nos descarta. Por favor. Mas eu quero trazer um contexto de morte, o principal de todos. Quando Adão, no pecado, não poderia mais permanecer diante de Deus para continuar o relacionamento do descanso. Lembra o 7º dia, o dia do descanso? O que Deus fez no dia do descanso? Se relacionava com o ser humano. Olha que interessante. Porém, a partir do momento que ele pecou, por misericórdia, Deus teve que afastar o homem dele, porque senão o homem ia ser destruído. O pecado não subsiste perto de Deus, junto a Deus. Olha que interessante. Então, a partir do momento que aquela máquina de lavar, ela deixa de servir o propósito dela, ela é afastada da gente. E deu. Acabou. Morte. Agora eu vou trazer um exemplo masculino. Eu amo o carro antigo. Opalinha 74, 73. Né? Maverick. Alguns de grisalhinho que nem eu, assim, talvez se lembre melhor. Todo ele aqui se lembra, né? Eu acho que o seu Carlos é mais novo um pouquinho que nós. Né? Então, né? Coisa linda. Calotinha cromada, pneuzinho faixa branca. Todo cromadinho, né? Gordinho já teve. Top. Eu sou apaixonado por esse. O Opalão 73, 74. Da faixinha grafite Chevrolet atrás, assim, né? Coisa mais linda. Beleza. Tô passando na frente de um ferro velho.
E eu olho e tem um lá no ferro velho. Digo, deixa eu já dar uma olhada. Eu chego lá, ele está todo enferrujado. Escalota amassada, pneu rasgado, motor todo trancado, enferrujado. Teto amassado, os bancos rasgados, painel que é rachado, quebrado no meio, volante torto. Mas eu amo aquele carro. Cara, eu sou apaixonado por aquele carro. E eu quero aquele carro para mim. Ele não vale 500 cruzeiros. Daí eu vou lá e falo com o cara do ferro velho. Eu digo, pois é, e aquele Opala ali. Daí ele vê que eu me interessei. Ele diz, um 10 mil cruzeiros leva. Mas tem que pagar o guincho. Olha só. Eu digo, é meu. Só que ainda tinha mais uns 3 carros por cima dele. Olha o trabalho para tirar ele dali de baixo. Não sei se vocês estão começando a me entender. E eu pego o guincho e pago o guincho e digo, bota lá e vão levar lá em casa. E para alegria da minha mulher, eu boto ele lá no terreiro de casa. Uma beça, né, para a mulher. Na frente de casa. É na frente. Pensa, tu chegar com um negócio desse e botar ali a tua mulher. Tudo dessa altura. Que eu amo ele. E eu começo a restaurar ele. Eu começo a trocar o farol, eu começo a trocar as coisas, a polir, a refazer o motor, a fazer a coisa toda. E para mim reformar um carro desse, é mais barato eu comprar um novo ou reformar esse carro? Comprar um novo. Não sei se vocês estão me entendendo. Tudo pelo amor que eu tenho a esse carro. Que muitas vezes passou muita gente diante daquele carro ali e disse assim, aquele carro lá não tem mais jeito. Não serve para mais nada. Não serve para mais nada. Não sei se vocês estão me entendendo aonde que eu quero chegar. Mas com essa comparação, é isso que eu quero dizer. Que Deus, Ele olha para nós e muitas vezes parece que nós estamos numa situação em que, inclusive, todo mundo que passa diante de nós diz que não tem mais jeito. Estamos jogados lá no ferro. Eu era esse. Quer dizer, eu sou esse. Eu passava lá na rua, as pessoas diziam assim, esse não tem mais jeito. Mais jeito. Eu queria falar pro meu irmão lá que tá. Esse não tem mais jeito, a família toda fala. Esse não tem mais jeito. Eu digo, mas para Deus tem jeito? Deus tem jeito. Para Deus tem jeito, irmão. Exatamente. Olha só. Deus do impossível, né? Deus do impossível. E por que muitas vezes a gente fica num estado deplorável desse, que nem a máquina de lavar, ou que nem o Opala, daquele jeito ali? Porque muitas vezes nós fomos criados para quê? Para servir um propósito. E nós acabamos vivendo outra situação, outro propósito. Segue outro caminho. Se eu pegar uma máquina de lavar e começar a fazer caipira dentro dela, nem eu já vi nos carnaval aí, eu já vivi isso. Já participamos, na verdade. Então, bitoneira. Olha só. O que vai acontecer com a máquina de lavar? Ela vai durar muito tempo? No instantinho ela vai para o estouro. Porque ela está rodando de coisas dentro que não é o propósito dela. Se eu pegar um celular desse, que foi usado para mim me comunicar, e hoje para várias outras coisas, e começar a pegar, eu e o Bagaive pegar uma raquete de tênis cada um, e nós vamos jogar tênis com o celular aqui. Vai durar muito tempo? Não aguenta 3 raquetadas, nego. E muitas vezes nós nos colocamos fora do propósito. E é isso que Satanás faz. Ele nos empurra para fora do propósito, os filhos da desobediência, para desobedecer tudo que Deus diz que é para fazer, por ignorância, por não saber, muitas vezes, nem buscar saber o que Deus quer e qual é o propósito que Ele tem por ter me criado, ou
por saber e realmente ignorar, que essa é a parte mais tola de todas ainda, inclusive. Olha só. Saber e ignorar. É muito importante que nós pensemos e entendamos isso aqui. Para Deus, Ele é o Deus do impossível. Tudo Ele pode. Ele me resgatou de um lugar em que nem eu mesmo conseguia enxergar saída. Minha família não conseguia enxergar saída. As pessoas ao meu redor não conseguiam enxergar saída. É de um lugar que o cara nem sabia que As estava. pessoas que me amavam não conseguiam enxergar saída. Mas Ele me resgatou desse lugar. Eu, por muito tempo da minha vida, eu acredito que muitos de nós também foi assim, alguns em um nível maior, outros em um nível nem tanto, porém, em algum momento da nossa vida, nós vivemos alheios às coisas de Deus, vivendo fora do propósito da criação. Antigamente passava um crente com a Bíblia na mão, eu chamava ele de tolo. Uhum. Eu dizia que essa Bíblia está com cheiro de sovaco. Eu brincava com eles. Fazia chacota. Hoje, na glória de Deus e na graça de Deus e na misericórdia dele, que é o que nós vamos começar a olhar aqui agora também, eu sou um desses crentes. Amém? Olha só. Amém. Isso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, que é misericórdia? Amor. O que quer dizer a palavra misericórdia? Amor, boa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Bondade. bondade. O que é misericórdia? Gratidão. Gratidão, Compaixão. compaixão. Interessante. Misericórdia, vou tentar resumir. Eu, fora do meu propósito, merecia a destruição. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, não me deu aquilo que eu merecia. Que era o quê? A destruição. Ele teve misericórdia de mim. Piedade. Isso. Isso. Olha só. Então, eu aprontei uma montoeira e Deus não me fulminou, porque em cada momento, cada respiração minha daquela época, eu merecia a morte. E Ele não me matou. Ele foi longânimo. Ele teve paciência longa comigo. E quando falo em longanimidade, eu sou obrigado a dizer ainda que assim, ó, é uma paciência que é um longo ânimo. É uma paciência que não fica parado esperando. Não. Ela é uma paciência que ainda faz algo para te tirar daquela condição. Esse é Deus conosco. E é maravilhoso a gente compreender essas coisas. Verdade. Então, pela sua misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvo. Então, muitas vezes eu penso que eu não tenho mais salvação porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu não consigo fazer outra coisa. Não, calma. Não é nada que eu tenha feito que me traz a salvação. Nada. É Cristo que me traz a salvação. E através dessa graça, pela graça sois salvo. O que é graça agora? Interessante. O que é graça, Nunes? Mulher do Léo. Boa. Maria das Graças. O que é a graça? A graça é o contrário da misericórdia. A misericórdia, eu não recebi o castigo que eu mereço. E a graça, eu recebi a benevolência que eu não mereço. Olha só. E Deus foi longânimo comigo e preparou tudo que eu não mereço e não me entregou a destruição que eu mereço para que pudesse chegar um momento da minha vida, da minha existência, para quê? Para que eu
pudesse ser agraciado justamente com a sua graça. Olha que maravilha. Isso é maravilhoso. Misericordioso. Isso é maravilhoso. Não existe graça sem misericórdia. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Quando nós reformamos um opalão, qual que é o carro que o senhor falou? Não, hoje eu tenho um Fusca. Não, tá, mas o senhor falou Não, no Gordini. Gordini, isso. Quando a gente recupera um carro desse, gasta um dinheiro enorme para fazer um alto valor para fazer isso. A gente vai usar ele para ir para o supermercado, para ir trabalhar, para ir para carregar um bocado de lenha dentro dele? Não, né? O que a gente vai fazer? Vai levar onde? Só para comprar pão. Numa amostra, né? Só para passear. Para quê? Para botar ele numa exposição, né? Olha só. Interessante, não é? É isso que Deus faz hoje com alguém que não tinha mais jeito, que estava debaixo de 4 carros, destruído. O que Deus traçou para nós, ninguém tira. Ninguém tira ele. Destruído. Agora ele faz o quê? Agora ele eleva em algum lugar para alguém que ainda se encontra debaixo dos carros, apodrecido, poder ter o quê? Esperança. Oportunidade de... Exatamente. E possa olhar a glória, a vitória de Cristo na vida dessa pessoa que foi restaurada. E esse é o propósito da nossa salvação. Para quê? Para que os séculos vindouros ou as eras vindouras possam olhar para o Nunes, e principalmente aqueles que já nos conheceram, Nunes, e que sabiam, ou sabem, muitos ainda pensam que a gente é aquilo ainda. Olha só. Mas que através agora do viver Cristo na nossa vida, nós possamos agora o quê? Trazer um testemunho, não nosso, que agora eu sou um bonzinho, sou melhor. Não. Trazer um testemunho de que o Espírito de Cristo produz nova vida através da minha vivência. Olha só. Que honra e glória é só para Ele, não é para mim. Eu sou apenas canal e alguém muito abençoado. Para quê? Para abençoar as outras pessoas. Glória a Deus. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós. Isso não vem de nós. Não é nada que nós fizemos. É dom de Deus. O que quer dizer a palavra dom? É um presente de Deus deixado para nós. No inglês, se tu pegar a Bíblia em inglês, aqui vai estar gift. Que é a palavra o quê? Palavra presente. Interessante isso. Não de obras, para que ninguém se glorie. Lembra? Acabei de falar aqui agora, porque é a glória de quem? Deus. De Cristo. Exatamente. E o versículo 10 é fantástico. Ele nos diz assim, ó, pois somos feitura dele. O que quer dizer a palavra feitura? Feitos por Deus. Feitos por Deus. Mas ela tem uma conotação especial, essa palavra feitura. Semelhança, né? Semelhança. Feitura sua. Feitura é usada. É uma palavra em grego que agora eu esqueci como é que é a palavra, mas ela tem um significado assim, ó. O melhor artista é a melhor obra do melhor artista. Vários artistas fazem escultura, por exemplo. Tem um desses artistas que se destaca, que é o melhor deles. E a feitura é a melhor obra desse artista. Aqui diz que nós, em Cristo, somos a melhor obra Feitura de Deus.
de Deus. Olha só. Que maravilha, Fabiano. Feitura de Deus. Que maravilha. Para que agora? Tem um propósito. Vamos olhar o propósito? Criados em Cristo Jesus para Boas obras. boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Quais são essas boas obras? Cumprir o propósito onde nós fomos colocados. Por que muitas vezes eu falhei e fui falido no relacionamento marital, matrimonial? Porque eu não estava cumprindo o propósito de Deus de um marido no relacionamento. Por que muitas vezes eu falhei como um pai e fui falido como um pai? Vocês não sabem, o que eu vou falar talvez até vai escandalizar vocês. Mas o meu filho mais velho, que viveu aquele momento ruim na minha vida, eu vivi um momento muito ruim na minha vida, alguns é que sabem, ele preferia que o pai tivesse morto. Olha só, se tu perguntasse na rua quem era, quem tu és filho, ele dizia o nome da mãe dele. O nome do pai dele, ele não dizia o nome do pai dele. Olha só, nós não tínhamos relacionamento. E foi criado um monte de dificuldade na vida dele, apatia, insegurança, e várias outras situações difíceis. Ele era tímido, ele não era sociável, tanto que quando eu me converti, durante 5 anos eu podia ter comprado um apartamento na praia. Você não tem ideia. Eu não tenho um apartamento hoje. Mas eu investi em psicólogo, em tratamento para a mãe dele, para ele, por causa das coisas que eu fiz. Para recuperar. E hoje nós temos um relacionamento normal, digamos assim. Sim, ainda há reservas pelo que ele viveu comigo. Mas hoje nós temos um relacionamento tipo um filho geralmente pergunta para a mãe sobre a namorada, vai conversar com a mãe geralmente, não vem conversar com o pai. Tem reserva. Hoje ele vem conversar comigo sobre essas coisas. Só para vocês terem ideia. Então nós temos um relacionamento restaurado em cima disso. Consertado. Hoje eu deixei o meu querer, a minha vontade, o apartamento na praia, vamos dizer, para quê? Para restaurar o relacionamento com meu filho, que para mim vale muito mais do que um prédio inteiro. Porque Deus me está me ensinando o propósito de quem eu sou dentro da minha família, como marido, como pai, como filho. Hoje eu cuido. Meu pai e minha mãe choravam incessantemente. Hoje eu sou a estaca firme, o pilar, para ajudar eles. Estava lá o final de semana inteiro. Nós temos um pequeno sítio, eles têm. Estava lá, estou todo doído. É enxada, é motosserra, é machado. Estava até dizendo para ele agora há pouco. Ajudando a fazer as coisas lá. Meu pai estava até depressivo, tadinho. Eu estava muito enfiado no negócio de igreja, estava deixando ele um pouquinho. Ele até me cobrou. Pô, tá 3 meses e não veio visitar o pai. Eu digo, é verdade, pai, é uma vergonha. Só uns anos aí atrás. Eu digo, não, agora eu vou lá. Então nós estamos transformando aquele sítio agora, eu e ele junto. Devagarzinho, ele tem 75, já não está com aquele gasto todo, mas, meu Deus, é um homem, é um cerne ainda o homem. Entende? E estamos lá e estamos transformando, estamos fazendo aquilo devagarzinho, transformamos um morro já, tinha um penhasco lá que não parecia, não dá nada. Já botamos não sei quantas mudas de mirtilo lá, quase 100 mudas de mirtilo, aipim, bananeira, taiá, café, já estamos transformando, já estamos pensando em derrubar um pedacinho do resto do barranco lá, para tentar esticar aquilo, já transformando o outro lá. Já tem para quem vender? Já estou comprando caminhão. Não, brincadeira, para levar para o Ceasa. Não, mas o que é isso aí? Vocês acham que é boa o teu comentário? Por quê? Sabes por que eu estou fazendo isso? Não é para lucro. É para relacionamento. O relacionamento que eu e o meu pai não tivemos. Porque o pai era adúltero, o pai era algumas situações. Também tinha algumas dificuldades, mas tinha dificuldade de relacionamento. E tudo o que Satanás
Os filhos da desobediência que o pai era, que eu era, levou nós há 11 anos atrás. Hoje eu estou convertido há 11 anos. E desse momento em diante, o meu esforço é para o reino. O meu esforço é para quê? Para restaurar esse relacionamento, porque em 1 Pedro é dito que não foi com coisas corruptíveis como carne e sangue, que fosse liberto do vão procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então esse padrão destrutivo na minha família, ele foi quebrado a partir do momento que eu aceitei Jesus. O meu filho mais velho estava querendo andar com pessoas do meu tipo e se enveredar por esses caminhos. Ele olhava para ti e via como... Exatamente, olha só. Meu pai? Ele tinha 15 anos. Então, quando eu me converti, que eu parei com aquela vida destrutiva, com aquela vida maldita de treva, ele começou, e eu comecei a dar mais tempo para ele, porque eu não dava tempo para ele. Eu comecei a investir o tempo nele. O que eu comecei a fazer? A resgatar ele para perto de mim. Mesmo com a resistência dele. Mesmo eu sofrendo, porque às vezes ele me maltratava. Mas eu criei isso nele. Agora eu sou o remédio para ele, como eu fui o tóxico para ele. A toxicidade para ele. É isso que eu tenho que entender. Isso tudo aqui, ó, através da graça de Deus na minha vida. Na vida da minha família. Deus me abençoou com outros 2 filhos, tanto que o meu do meio eu brinco, que é a minha idade. Vocês querem olhar para mim espiritualmente, né? Eu já disse, né? É o meu menino de 11 anos. É a transformação de vida. E Deus me agraciou com uma menina, né? Porque eu acho que todo homem devia ser pai de menina. Para aprender a ser homem de verdade. Né, Fabiano? É. Então, assim, ó, maravilhoso viver essa graça. Hoje eu não olho mais para minha ganância. Queria ter apartamento. Queria. Não tenho. Tenho um sítio, glória a Deus. Então vou curtir o sítio. Vou curtir o que eu tenho. Vou aprender a viver dentro, a graça de Deus, dentro daquilo que Ele me proporcionou. Ele me deu vários talentos. Olha só, a parábola dos talentos. Vamos só fazer uma analogiazinha rápida. Um deu 1, outro deu 2, outro deu 5, outro deu 10 talentos. Depende do evangelho que tu lê, né? Então, olha só, ele me deu um casamento. Então, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu tenho meus pais, eu tenho uma pequena loja, tem a igreja. Só esses 5 talentos aqui, ó, se eu focar neles, chegar no fim da vida, focando neles e fazendo bem esse trabalho aqui, eu posso dizer que tive sucesso na vida, que fui rico. Verdade. Vocês estão me entendendo? Abençoado. Hoje eu entendo isso. Verdade. Mesmo que para isso eu precise sofrer um pouco. E foi o que Cristo fez por nós. Meu pai, nós tínhamos um relacionamento ruim lá atrás. E era difícil, o pai era um cara explosivo, estourado. Tu conhece meu pai? É bem difícil lidar com ele. Então minha esposa não aguentava 2 horas lá, quando nós íamos visitar eles. No começo eu ia sozinho, passava o sábado lá. Daí via ele dar os acessos dele, as explosões dele, as dificuldades dele. Vinha eu intoxicado para casa, sofrendo e orando. Mas Deus me mandava lá de volta. Por quê? Porque através da maneira que ele via eu lidar com o filho, lidar com a esposa, lidar com a minha mãe, lidar com ele foi transformando. Ele viu a tua mudança? Hoje tu vai lá, o rapaz da igreja que me conhece só depois do lado bom, vamos dizer. Tem um amigo meu que sempre me ajuda lá, que ele é paisagista em Biguaçu, em Floripa, mora em Biguaçu, ele vai lá comigo e veio me ajudar. Ele disse, meu Deus, teu pai, a última vez que ele foi mesmo agora, faz 2 semanas ele foi comigo. Ele disse, meu Deus do céu, teu pai quando a gente vinha aqui era uma coisa, agora ele é outra. Mas por quê? Porque pela misericórdia. O que é misericórdia? É olhar para a miséria do outro. Meu pai era miserável emocionalmente. Ele era miserável psicologicamente. Eu olhar para ele, me derramar na miséria dele e trazer o que ele precisa. Mas para isso, Jesus Cristo sofreu para trazer o que nós precisávamos, não sofreu? E assim, hoje nós somos o corpo de quem? De Jesus para estralar o dedo e fazer um monte de milagre? Ou o corpo de Cristo? Para sofrer pelo outro, o outro ser edificado? Olha só, a gente tem que compreender essas coisas. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje.
Que nós pudéssemos entender de onde Deus nos resgatou e nos tirou. E o propósito disso. E se você pensa que você não tem saída, que não tem mais chance, não acredite nessa mentira de Satanás. Ele restaura tudo na tua vida. Como ele tem restaurado na vida. Por isso que eu dei esse testemunho aqui hoje. Amém. Amém. Para que possamos ter esperança. Porque ele é a esperança. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Tudo podemos em Jesus, né? Naquele que me fortalece. Glória, Pai. Fortalece. Seu Pedro, fazer uma oração para a gente encerrar? Glória a Deus, Jesus. Pedro? É, né? Estou quase aprendendo. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer aqui agora por essa palavra, Senhor. Amém. Amém. Que nos edificou, que sempre vem ao teu trono. Sim, Obrigado Jesus. por mais uma vez. Obrigado pela vida do Jai e todos que estão aqui presentes. Obrigado. Sim, Amém, Jesus. Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Obrigado, seu Pedro. Agora Jesus. está aberto para comentários, para testemunho, o que vocês quiser compartilhar aí do que Deus tem feito na vida de vocês. Amém. Amém. Luiz. Essa palavra. Eu tenho uma filha de 22 anos. Cortei seu carro? Pode falar. Pode falar. Fala. Eu tenho uma filha de 22 anos. Que forma agora. Quando o Jai disse que eu prefiro ter filho do que um apartamento inteiro na praia e tal. Eu me privei, eu paguei a faculdade dela, né? Ela acaba agora. Sou funcionário público, na micharia. Eu que paguei a escola e a faculdade. E hoje eu estou de pé, eu vendi o meu carro, eu não tenho carro. Eu vendi porque eu me apertei na faculdade e tive que pagar a faculdade. Eu não pensei duas vezes em ficar de pé e vender e pagar a faculdade. Amém? Agora ela se formou, tirou o OB, está ali, ó. Eu sei que onde meu pai e minha mãe estão, que estão falecidos, estou muito feliz com a minha atitude. E o carro agora vem pela frente de novo, e a gente compra, e ela vai ser uma menina independente, tá com o futuro tá encarregado. Caminhado. A gente olha para trás e vê que tem um filho encarreirado, encaminhado. Numa época dessa, o mundo que nós estamos vivendo, de celular, de internet, de loucura, de putaria, de droga. É verdade. Uma menina que está empregada pega um carro, ela mora aqui em Cananinha. Ela levanta às 6 horas da manhã, vai para o balneário, trabalha o dia todo em balneário, já trabalha em balneário faz tempo. Trabalha no escritório lá de advocacia, né? E volta, fica na faculdade até 10 e pouco da noite, 11 horas, se julga e depois vem embora. Todo dia isso é uma guerreira, não é? É, guerreiro. Então, eu não olho para trás, eu não penso, eu acho que a gente tem duas vidas. Uma antes de ter filho e uma depois de ter filho. Entendeu? É verdade. Eu sou muito orgulhoso de mim mesmo, do que eu fiz. Por isso que eu não me condeno total. Por isso que eu não digo, não. Eu sou um merda, só para fazer isso. Eu sou um merda, não. Eu sei que eu fiz alguma coisa que... Eu sei que muita gente no meu lugar não vendia o carro, tirava a filha da escola. É isso. E uma coisa que eu queria te reforçar, Fabiano, é que ainda tem outra vida depois dessa, que é a vida depois de Cristo. Sim. Então é isso que eu queria que tu compreendesse aqui hoje, quando a gente falou essas coisas tudo aqui. Que Jesus Cristo, assim, ó, independente de quem eu sou, ou do que eu fiz, independente, Cristo morreu na cruz para pagar os meus pecados. Isso eu não estou dizendo só para ti, eu estou dizendo para cada um de nós. Mas eu vou reforçar para ti aqui agora. Porque eu escutei tu dizendo que teve duas vidas, uma depois de ter filho e uma antes. Cara, tem uma vida muito diferente depois de Cristo. Vida em abundância. Eu queria também que tu pudesse experimentar essa vida também. Ela é maravilhosa. Pode ter certeza. Tu sabes, tu me conheces, tu andaste comigo. Tu sabes. Cristo, o que ele tem feito comigo, ele também quer fazer contigo, irmão. Não lembro da época que eu nem Eu também não quero. Aleluia. É? Amém. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Amém, é isso aí.